Tá cada dia mais bonito, né? Sim. Ah, olha só. Bom dia. É uma honra poder ter a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Desde já agradeço a presença de todos, presença dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados pela nossa igreja, viu? Deus abençoe muito. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. É a quarta vez que eu estou aqui tendo a oportunidade de subir ao púlpito. É a segunda vez como devocional e duas vezes Deus me deu a oportunidade de estar trazendo a mensagem. Eu ainda fico nervoso. Eu acho que é melhor eu parar de contar a partir de agora, né? Porque que Deus nos dê mais oportunidades mais adiante. Eu vou parar de contar a partir de agora. Vamos ler a palavra de Deus. Neemias capítulo 1. Vamos estar lendo o capítulo todo. As palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo não nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá vos ajuntarei, e eu os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Oremos. Pai amado, Deus grandioso, Deus todo-poderoso, abençoa nesse momento a sua palavra e traz, ó Pai, ensinamento à tua igreja, aos teus filhos. Pai, salva almas, e que nesse dia, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente a Ti. Aceita o nosso culto, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Perdoem a emoção, irmãos. Eu estou muito feliz. E eu venho hoje compartilhar com os irmãos 7 aspectos de uma verdadeira oração. Esses aspectos estão ali na oração de Neemias, onde ele traz diversos ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro aspecto da oração verdadeira é a adoração.
que nós encontramos ali nos versículos 5 e 10. Neemias, ele iniciou a oração dele como nós devemos iniciar as nossas orações, com a adoração. Adorar e louvar são coisas diferentes. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e nós louvamos a Deus pelo que Ele já nos fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Neemias, ele adorou a Deus, declarando que Deus é o Senhor, Deus dos céus, grande e temível. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos e faço uma pergunta: nós cremos em Deus? Nós cremos em Deus? Amém. Nós cremos que há um só Deus? Amém. Os demônios também assim o creem e tremem. Eu gostaria muito de entrar um dia num estudo nesse assunto, de como os demônios tremem diante de Deus e eles se estremecem, e nós muitas vezes não nos estremecemos diante de Deus. Nós muitas vezes pecamos contra o nosso Deus e não trememos diante do nosso Deus. Muitas vezes nem temos reverência diante do nosso Deus, o respeito devido ao nosso Deus. Mas não é isso que eu vou trazer hoje. Nós, dando continuidade sobre a questão da adoração, no versículo 10, Neemias louva a Deus porque ele resgata com poder o seu povo. E a adoração e o louvor são expressões do nosso reconhecimento de que toda boa dádiva vem do nosso Deus, né? Um segundo aspecto, meus irmãos, que tem também na oração de Neemias, é a invocação, ou o clamor, né? Ali no versículo 6 e 11, nós encontramos que invocar o nome do Senhor é clamar a Ele, né? É pedir a sua presença. Neemias pediu que os ouvidos do Senhor estivessem atentos, e pediu que os olhos do Senhor estivessem abertos. Certamente ali ele lembrou de Isaías 59:1, onde diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Neemias, ele pediu que Deus o acudisse, isto é, para que Deus agisse em socorro da sua oração na situação do seu povo, do povo de Deus. E que Deus agisse em socorro dos filhos de Israel, pois os mesmos estavam em desobediência, porém eles eram ainda os servos de Deus. O terceiro aspecto da oração ali de Neemias, de uma oração verdadeira, né, é a intercessão, meus irmãos. Ali no versículo 6 ainda, ele traz a sua intercessão pelo povo. A oração que ele fazia não era a seu favor, mas ele trazia uma oração intercedendo pelo povo. Interceder é isso, é pedir as bênçãos divinas para outra pessoa. Você está intercedendo por alguém, você está intercedendo por um irmão, você está intercedendo por um familiar, você está intercedendo por um vizinho, por um amigo de trabalho. Ou muitas vezes, como devemos fazer, intercedendo pelos nossos inimigos, né? Orando a Deus, levando a Deus em oração, para que Deus tenha misericórdia e também para que Deus nos dê a capacidade de ser bons testemunhos perante as pessoas que não nos querem bem. E nós temos na Bíblia, ali em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e versículos 34, a prova de que nós temos os dois maiores intercessores por nós. Nós temos ali, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Abram por gentileza, Romanos 8, 26. Nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Olha, irmãos, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então temos o Espírito Santo intercedendo por nós e temos Jesus intercedendo por nós. Capítulo 8 ainda, versículo 34. Quem é que condena?
Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, irmãos, se nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e leva as nossas orações, porque nós não sabemos como devemos orar a Deus. Eu não sei orar a Deus. E o Espírito Santo pega a minha oração, que eu não sei realizar, e ele leva a Deus com gemidos inexprimíveis. E temos Jesus que intercede por nós diante do Pai. Se nós temos esses dois grandes intercessores, por que nós não intercedemos pelos nossos irmãos? Ou pelo nosso próximo? Ou pelos nossos inimigos? Então a intercessão é aí o nosso terceiro ponto de uma verdadeira oração. Vou adiantar, meus irmãos, para não ficar muito longo. O quarto aspecto da oração verdadeira é a confissão. Versículos 6 e 8. No versículo 6, Neemias se colocou junto com o restante do povo e confessou os pecados dos filhos de Israel. Ele diz: os pecados que temos cometido contra ti, Neemias fala, que temos cometido contra ti. Ele se coloca nesse pacote das pessoas que estavam cometendo pecado. Neemias demonstrou que amava o seu povo e os seus irmãos, de tal ponto que assumiu o pecado deles. Neemias confessou o pecado dos seus antepassados e colocando-se junto com eles como pecador diante do Senhor. Neemias não é como alguns pregadores que sobem ao púlpito só para atacar os pecados das outras pessoas. Me coloco nesse lugar, porque às vezes eu subo aqui e eu estou pregando para mim mesmo, primeiramente. Então eu não devo ser como esses que pregam somente para atacar os pecados dos outros, mas me colocar no lugar juntamente com os pecadores, com todas as outras pessoas, e pedir e interceder por isso, pelos pecados das pessoas. Isso é ter compaixão, meus irmãos. Isso que é compaixão, é sentir junto com alguém a sua dor. O quinto aspecto de uma verdadeira oração é a recordação da disciplina. Então, uma palavra que é encontrada ali no versículo 8 é a transgressão, e a outra é a conversão. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Quer dizer, Deus, Ele nos trata de acordo com as nossas atitudes em relação a Ele. Isso não pode ser misturado com a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Ele é bom? Sim. Ele é misericordioso? Sim. Suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Mas Deus, Ele vai nos tratar de acordo com como nós agimos perante Ele, por conta da sua justiça. Tá? Então, se nós obedecermos a sua palavra, então o Senhor derrama sobre nós as suas bênçãos. Mas pelo contrário, se nós desobedecemos as suas leis, os seus estatutos, os seus juízos, realmente nós vamos colher do que nós mesmos plantamos. Não é injustiça de Deus, não é falta de misericórdia, não é falta de graça. Pelo contrário, é justiça divina. O povo de Israel, ele havia pecado contra Deus. Por isso, foi disciplinado, indo para o cativeiro. Aquele mesmo povo que comeu pão e bebeu água lá no deserto, aquele mesmo povo que tinha uma coluna de fogo à noite e tinha sombra durante o dia para andar no deserto, para sobreviver, aquele mesmo povo pereceu. Aquele mesmo povo, não todos, mas aquele mesmo povo recebeu o juízo de Deus. Então é muito importante. Isso aí isso que eu falei agora não está nesse devocional, ele está na mensagem que, se Deus me der a oportunidade, vou trazer para os irmãos no dia 17 de abril. O sexto aspecto, meus irmãos, é a verdadeira afirmação da promessa. No versículo 9 nós encontramos a segunda palavra, que é a conversão, E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu e de lá
de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Essa é a maravilhosa promessa. A promessa do perdão. No versículo 10, Neemias ele está afirmando ao Senhor o seu poder. O poder que resgatou Judá, levando de volta da Babilônia para Jerusalém. É fundamental que as nossas orações afirmem as grandiosidades que Deus já fez e que Deus tem feito. Nós devemos afirmar isso nas nossas orações. Lembrar das grandiosidades que o nosso Deus já realizou com o seu povo no passado, já realizou com o seu povo nos últimos dias e que tem realizado a cada dia. O sétimo e último aspecto, meus irmãos, da verdadeira oração é a solicitação da bênção específica. Aí eu trago aqui um pouco da lembrança de que os nossos pastores que estão aqui presentes já citaram em vários momentos que nós devemos ser específicos com as nossas orações. A oração específica, Deus, ele sabe as nossas necessidades, não sabe? Deus, ele é consciente de tudo que nós precisamos antes de nós pedirmos. Mas Deus, ele também nos dá o exemplo na sua palavra que todos os grandes homens de Deus que chegaram a orar para Deus, eles se derramaram ali a sua alma de uma forma específica para com Deus. Ele traz o problema de uma forma específica. Então essa é a sétima e última, o sétimo e último aspecto da oração verdadeira. Neemias ali no versículo 11, ele encerra a sua oração e ele descreveu diante de Deus a situação do povo de Jerusalém e expôs ao Senhor o problema com todos os detalhes. Nós sabemos que Deus já conhece os nossos problemas, já falei isso, e sabemos que Ele sabe o que nós necessitamos, mesmo antes de lhe pedir. Porém, todos os grandes servos derramaram especificamente os seus pedidos para com Deus. E aí, meus irmãos, eu acredito que certamente ali Neemias ele via grande dificuldade em apresentar esse assunto perante o rei, pois apesar da sua liberdade, ele sabia o quão importante era esse assunto, né? E ele tinha familiaridade, porém o assunto ele era muito delicado, né? E por isso ele orou a Deus e que também lhe desse força para que o assistisse ali perante o rei Artaxerxes e pediu que ele fosse bem sucedido ali naquele momento onde o rei lhe concedeu esse pedido para ser realizado. Então, irmãos, é assim que nós devemos orar. Nós devemos levar essas características que a Bíblia nos ensina através do grande Neemias, que foi um grande homem de Deus, e nós devemos assim trazer dessa forma para com Deus. É um ótimo modelo de oração e eu gostaria de estar praticando de aqui em diante, e isso tem me abençoado. Eu espero que abençoe os irmãos. Perdão pela demora, que Deus abençoe a amada igreja. Amém, irmãos. Muito bem. Irmão Samuel vai chegar, nós vamos louvar ao Senhor, né? Realmente agradeço a Deus, né? A gente tem se recuperado da voz graças a esses irmãos que estão aí nos auxiliando nos devocionais, nas mensagens, né? Mas é só esforçar um pouquinho que ela já começa a ficar rouca de novo, então tem que cuidar, né? Mas graças a Deus por tudo isso, amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento, irmão Samuel. Vamos nos colocar em pé, nós vamos dar continuidade ao culto, fazendo digestão do nosso tempo de comunhão, agradecendo a Deus, e vamos cantar o hino número 97, Vinde Meninos. Hoje eu não posso quebrar o protocolo, né, Silmar? Vinde.